seguido pela liderança da oposição na Câmara, a liderança da minoria na Câmara e finalizando a liderança da minoria no Congresso Nacional. Cada um vai ter aproximadamente 3 minutos para fazer suas considerações iniciais. Eu peço ao senador Randolfo Rodrigues que inicie a sua fala. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu queria, inicialmente, cumprimentar meus colegas líderes, Arlindo Chinaglia, líder da minoria no Congresso Nacional, os meus queridos companheiros Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Marcelo Freixo, líder da minoria na Câmara dos Deputados, e meu companheiro de Senado, líder da minoria no Senado, Jean Paul Prats. Queríamos aqui agradecer a atenção de todos que atenderam o convite das lideranças da oposição e da minoria para essa coletiva, a fim de anunciarmos mais um pedido de impeachment contra o senhor Jair Bolsonaro. Desta feita, este que deve ser o 61º pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados, diz respeito claramente ao descumprimento dos incisos 6 e 7º do artigo 7º da Lei 1079. Ao mudar o ministro da Defesa, a fazer a substituição do ministro da Defesa, essa substituição não foi um ato aleatório, não foi um ato que é simplesmente da governança do senhor presidente da República. Os fatos que corroboram e que nós temos conhecimento dão conta que o então ministro da Defesa não aceitou as intenções golpistas do senhor presidente da República. Por outro lado, o senhor presidente procura incitar em todo o país um ambiente de motim, de desrespeito à hierarquia militar. Claramente busca incitar militares à desobediência e à quebra da disciplina, princípios básicos alicerçados na nossa Constituição. Além disso, claramente provoca animosidade entre as classes armadas, entre o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o alto oficialato, com as demais patentes. Isso é mais um dos crimes corroborado e que, a essa altura, com a cobertura de ser simples mudança ministerial, pretende também encobrir o fracasso do governo de Jair Bolsonaro. O fracasso no que interessa de fato ao povo. Nós ontem alcançamos a triste marca de mais de 3.600 compatriotas nossos mortos. São mais de 3.600 famílias que ficaram despedaçadas. O Brasil ontem se consolidou como epicentro global da pandemia. Mais que isso, como uma espécie de ameaça sanitária ao planeta. Tudo isso tem responsabilidade do senhor presidente da República, que durante todo o segundo semestre do ano passado se omitiu, não somente se omitiu a comprar vacinas, como criminalizou, como descredibilizou a única saída que existia para a crise sanitária, que era a aquisição de vacinas. Ao mesmo passo, o governo não consegue amparar os que mais precisam, não consegue amparar os trabalhadores, os empresários que sofrem com a crise sanitária. Não garante crédito para que as empresas possam ter tranquilidade, ao mesmo tempo, não garante um auxílio emergencial decente de pelo menos R$600 aos trabalhadores, para que eles possam ter tranquilidade para enfrentar a crise e não precisem ir às ruas realizando aglomerações e ampliando a disseminação do vírus. Esta crise militar provocada pelo próprio presidente da República, na verdade, busca também encobrir o seu fracasso no que de fato interessaria ao povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de crises, como está cansado de Jair Bolsonaro. O que o povo brasileiro, e nós, líderes da oposição e da minoria, temos consciência que está querendo, a essa altura, é vacina no braço e comida no prato. E que o governo lhe ampare, lhe proteja, lhe defenda. Nós, e falo isso já para concluir, temos plena confiança
no compromisso das Forças Armadas, no compromisso do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica e na lealdade que tem somente à Constituição do Brasil. A lealdade que as nossas Forças Armadas têm como instituição de Estado, como reza a Constituição, devem ser somente à Constituição brasileira, não a qualquer indivíduo, muito menos a um indivíduo que, quando passou pela farda militar, não a honrou, quebrou a hierarquia, quebrou a disciplina, ultrajou a farda do Exército Brasileiro. Então, temos confiança que, independente de senhor Jair Bolsonaro, os comandos militares, o alto comando militar, será leal à Constituição da República e não permitirá intentonas golpistas. E estará ao nosso lado para garantir o que interessa ao povo brasileiro. Como já disse, o que interessa ao povo brasileiro é vacina no braço e comida no prato. Muito obrigado, senador Randolph. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Eu peço aos jornalistas que se inscrevam pelo chat para fazer as perguntas. Agora eu convido o senador Jean Paul, líder da minoria no Senado, para a sua fala. Eu agradeço aos presentes, agradeço a você, Luiz, pela condução, saúdo os nossos colegas líderes da minoria e da oposição no Congresso Nacional, em ambas as casas, e quero dizer aqui que realmente não é um dia feliz para nós, não é com satisfação que nós impetramos aqui mais um pedido de representação do crime de responsabilidade contra o presidente da República. Ele que já coleciona aí, percorreu praticamente todo o cardápio de condutas tipificadas na lei dos crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1950. Mas nós, evidentemente, temos a legitimidade e o dever de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando a minoria e a oposição do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional. Se trata aqui de um papel legítimo, a nossa função constitucional. Nós tivemos muita atenção ao ouvir a entrevista coletiva ontem do presidente do Senado e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, nosso colega, e entendemos o ponto de que há um papel institucional independente e harmônico do Congresso em relação ao governo federal. E ele tem feito enorme esforço para juntar consertar todas as forças políticas, os poderes, as dimensões jurisdicionais, estados, municípios, União, mas a inadequação do comportamento específico do presidente da República, que viola a Constituição, ameaça a estabilidade, quando nós precisamos de justamente unir forças, superar essa pandemia, é o que nos move aqui hoje. Não se trata de sequer cogitar que as Forças Armadas estejam pensando em acatar tais pedidos ou tais coações. Nós estamos atuando contra a conduta do presidente, especificamente. Nós queremos que se torne, não regra, mas proibitiva, como a própria lei faz, a atitude de induzir, coagir, direcionar qualquer tipo de reação das Forças Armadas, além do dever de proteger a democracia, as instituições e a Constituição. E nós aqui estamos atuando em 7 diferentes condutas que estão detalhadas no nosso pedido. O livre exercício, o atentado contra o livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, atentar contra a Constituição, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, também como crime de responsabilidade contra o exercício dos poderes legislativos e judiciários, diretamente ou por fato do livre exercício do Poder Judiciário também, ou seja, essa disseminação de narrativa de submeter a ordem política e social com a utilização de forças armadas, o famoso fechar o STF com um soldado e um cabo. E, além disso, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder,
crime de responsabilidade contra o livre exercício de direitos políticos, sociais e individuais. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Provocar animosidade entre as classes armadas e contra elas, ou delas contra as instituições civis. E, por fim, ameaçado que foi de fazer isso também, decretar estado de sítio, não havendo a comoção interna e guerra, não ocorrendo guerra externa. Lembrando que o estado de sítio precede o estado de sítio o insucesso do chamado estado de defesa, que não ocorreu, e a autorização do Congresso Nacional. Meus amigos, cada vez que Bolsonaro se sente acuado ou ameaçado pelos números catastróficos, resultantes diretamente da sua incompetência e até de um certo deliberado desprezo, já manifestado várias vezes pelo combate à pandemia, pela pandemia ela mesma, ele suscita uma crise política, culpa alguém. Foi assim com o ministro Mandetta, com outros ministros, com aquela crise do ministro Moro, no meio do auge de uma pandemia do ano passado, e agora, no outro auge da pandemia, é com os governadores. E se quer colocar não somente as Forças Armadas, como as polícias estaduais militares contra os governadores, ou criar algum tipo de animosidade, e isso vem sendo manejado pela sociedade parcimoniosamente, com toda a delicadeza que o assunto requer, e as próprias Forças Armadas têm lidado bem com isso. O que nós queremos com esse pedido, mais uma vez, é que o presidente tenha temor a espada de Damocles que estará sobre sua cabeça, que é esse pedido de crime de responsabilidade. Ele já os cometeu, mas poderá seguir nesse caminho, agravando ainda mais a situação. E nós, com certeza, estamos aqui para repelir, prevenir e repelir isso, se for necessário. As Forças Armadas não pertencem a ninguém, é bom que se diga, aos mais desinformados, até pelas fake news que circulam por aí nesse dia 31 de março. As Forças Armadas não têm dono. Não estamos mais na antiguidade, na Idade Média, e muito menos nos tempos dos templários. Esse tempo acabou. Para quem não foi avisado, esse tempo acabou. As Forças Armadas são uma corporação de servidores que têm o condão de estar armados para proteger o território, a população, mas principalmente, acima de tudo, a Constituição, a democracia e as instituições democráticas. Portanto, elas não agirão por pressão de qualquer chefe de poder executivo isoladamente, muito menos para defender qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de religião ou seita. Isso acabou na humanidade, nos regimes democráticos. E o Brasil é assim, tem uma Constituição, tem um Congresso Nacional, e é por isso que nós estamos aqui representando com um pedido de afastamento do presidente da República por já ter incorrido nesses crimes e por potencialmente vir a incorrer de novo, agravando ainda mais a situação que, nesse momento, pede atenção à vacina, ao auxílio emergencial que está dormitando na mesa dele desde que foi aprovado, e desde janeiro ninguém recebe, aumentando a tensão social, e o custeio da saúde, que isso sim é o que deveria estar em pauta com os governadores, e não a disputa entre narrativas e posturas que só os gestores locais conhecem para tomar pontualmente. É isso, por enquanto. Obrigado a todos pela presença. Estamos à disposição aqui para conversar mais. Muito obrigado ao senador Jean Paul, líder da minoria no Senado. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Alessandro Molon, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, informando que o documento com o pedido de impeachment já está aqui no chat dessa sala do Zoom, o pedido já foi protocolado, e a gente vai seguir após as falas dos parlamentares para as perguntas dos jornalistas. Líder Alessandro Molon, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar os líderes Randolfo Rodrigues, Jean Paul Prates, Marcelo Freixo e Arlindo Quinalha. Como já dito pelos que me antecederam, essa é uma ação, uma iniciativa unitária dos partidos de oposição
na Câmara e no Senado. Então, nós estamos unidos apresentando esse pedido de impeachment pelos últimos acontecimentos que toda a imprensa e todo o país acompanharam com grande preocupação. Nós nos referimos à troca do ministro da Defesa e dos 3 comandantes de Forças Armadas num único episódio, fato inédito desde 1985. Nunca houve um momento como esse em que os 3 comandantes de Forças Armadas tenham sido trocados no meio de um governo, na sequência do ministro da Defesa. E o ministro da Defesa, por todos os relatos que têm sido divulgados pela imprensa, foi demitido pelas suas qualidades e não por eventuais defeitos. Ele foi demitido por ter mantido, como disse na sua carta de despedida, e assim o fez, por ter mantido as Forças Armadas como instituições de Estado. Portanto, claramente dizendo que resistiu à tentativa e à pressão do presidente da República de transformá-las em instituições de governo, politizando as Forças Armadas contra a resistência do ministro da Defesa e dos 3 comandantes de Forças Armadas. Essa conduta do presidente da República ela constitui vários crimes de responsabilidade ao mesmo tempo, que estão descritos na nossa peça, que vocês tiveram acesso aí graças à assessoria do senador Jean Paul, que disponibilizou para vocês aí no chat. Vocês podem ver ali que há uma série de crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo presidente da República, que estão ali descritos. Um deles, por exemplo, apenas para citar um dos exemplos, diz respeito ao desejo do presidente da República de ter um comandante do Exército que se posicionasse contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. As notícias de imprensa mostram que o que causou desagrado no presidente foi o comandante Pujol, comandante do Exército, não ter se posicionado publicamente contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, é inaceitável que seja essa a causa da mudança e que o presidente da República esteja em busca de comandantes de Forças Armadas que passem a impressão errada, ilegal e inconstitucional de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são do presidente da República. Como ele insiste em dizer, o meu Exército. O Exército não é do presidente da República. O Exército é do Brasil. É o Exército brasileiro, é a Marinha brasileira, é a Aeronáutica brasileira. Nós nos solidarizamos com os comandantes das Forças Armadas demitidos, reconhecemos o importantíssimo papel deles de resistir a ordens e a pressões ilegais e inconstitucionais do presidente da República e, por isso, queremos que elas sejam investigadas na abertura deste processo de impeachment. O Congresso Nacional precisa estar muito atento, porque essa ação que hoje pode parecer apenas uma pressão para se usar as Forças Armadas contra o Judiciário, amanhã se voltará contra o próprio Congresso. Um exército que aceita se colocar na situação de pressionar o Judiciário, por que não pressionará o Poder Legislativo? Então, o que o presidente da República quer é praticar crimes de responsabilidade em série, atentando contra os livres atos dos demais poderes. Ele quer colocar o Poder Executivo acima dos demais poderes e, para isso, ele quer usar as Forças Armadas como um poder de ameaça contra o Congresso Nacional e contra o Poder Judiciário. E, por isso, nós estamos reagindo. Nós não aceitamos, por exemplo, que ele jogue as Forças Armadas e as polícias militares contra as ordens dos governadores. Isso também é crime de responsabilidade e também está descrito na nossa peça. Então, nós estamos aqui nos insurgindo e fazendo o nosso papel. Não é por acaso que isso se dá no dia 31 de março, dia que o presidente da República insiste que tem que ser celebrado. E nós não vemos nenhuma razão para se celebrar um dia que trouxe morte, tortura, censura e sofrimento para o Brasil.
300 e quase 20 mil brasileiros, mais de 310 mil brasileiros já morreram de Covid. Só ontem, mais de 3.600. E a preocupação do presidente da República é celebrar o golpe passado e preparar o golpe futuro. Nós não permitiremos. Por isso, estamos pedindo ao presidente da Câmara que, recebendo o nosso pedido de impeachment, o acolha e instaure a comissão processante do impeachment na Câmara dos Deputados. É preciso investigar os crimes do presidente e depois fazê-lo responder, com autorização da Câmara, perante o Senado Federal. Nós não celebramos e não aceitamos que seja celebrado o golpe passado e não ficaremos olhando perplexos o golpe futuro se preparar. Existe uma tentativa do presidente preparar um golpe, isso está em curso e por isso nós estamos reagindo, apresentando mais esse pedido de impeachment. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos à luta para que o presidente seja afastado, como determina a Constituição Federal. Muito obrigado ao líder Alessandro Molon. Vou passar agora a palavra para o líder Marcelo Freixo e informar todos os jornalistas que essa ferramenta que a gente está utilizando para a transmissão desta coletiva, no chat dela já está disponível o protocolo do pedido que foi feito junto à presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Marcelo Freixo, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todas e todos. Queria saudar aqui os líderes presentes, deputado Arlindo, deputado Molon, senador Randolph, senador Jean Paul, líderes da minoria e da oposição, que aqui representamos todos os partidos que compõem essas lideranças. Dizer que o impedimento, que o impeachment é uma necessidade. Não podemos tolerar que o presidente se comporte como um serial killer constitucional, que mate a Constituição todos os dias. O Congresso não pode assistir aos crimes cometidos pelo presidente. É obrigação do Congresso fiscalizar, denunciar e exigir, nesse momento, que o impeachment seja colocado à frente e que ele seja afastado. A manutenção de Bolsonaro na presidência da República é o aumento do número de brasileiros mortos, o aumento da fome e o aumento do desemprego. Por isso, o impedimento, diante dos crimes sucessivos cometidos, é uma necessidade. Eu quero dizer que as Forças Armadas não podem ser tratadas como milícias. Não são milícias. E esse tema é um tema que o presidente conhece muito bem, conhece de perto. Quero dizer que quem tem exército particular, quem tem meu exército, é dono de milícia, não chefe de Estado. Chefe de Estado não tem exército. E fez muito bem. O general Azevedo, quando, ao sair do cargo, disse: as Forças Armadas pertencem ao Estado. Reafirmou isso, o que é óbvio e está na Constituição. Mas o presidente Bolsonaro não conhece a Constituição e o que conhece não respeita e rasga, sistematicamente cometendo diversos crimes. A gente precisa entender o papel do poder público e o espírito público no momento da maior crise sanitária, social, neste momento no Brasil. Nós não precisamos de uma crise política para se somar à crise sanitária e à crise social que já está estabelecida no mundo. E Bolsonaro não consegue governar pela sua incapacidade, pelo seu fanatismo dele e dos que os seguem. E provoca propositais crises políticas, porque não tem como entregar o resultado de um governo, porque não é esse o seu objetivo. Só que o Brasil vive uma das maiores crises sanitárias da sua história. O mundo vive, com mais de 300 mil brasileiros mortos, a média de mortes crescendo a cada dia. É inadmissível que a gente tolere os crimes cometidos porque eles têm um resultado imediato na vida dos brasileiros. Eu quero dar os parabéns aos militares que não se subordinaram às decisões autoritárias e ao ímpeto autoritário de Bolsonaro. Isso não é uma novidade. Bolsonaro sempre defendeu o regime autoritário, sempre defendeu tortura. Parabéns aos militares que não se submeteram a isso. Um bom general sabe que não deve servir a um mau capitão. Repito,
um bom general sabe que não deve servir a um mau capitão. É disso que a República tem que tratar nesse momento. O que o grupo de fanáticos que hoje ocupa o Palácio do Planalto e parte do Parlamento brasileiro tenta fazer com as polícias militares é assustador e criminoso. A postura da presidente da CCJ na Câmara, a deputada Bia Kicis, que não tem postura ética e moral para estar neste cargo, foi criminosa essa semana, estimulando a polícia da Bahia a motim num momento como esse. Em qualquer momento seria grave. Neste momento é absolutamente criminoso. Não podemos assistir à tentativa de bolsonarização das polícias e à tentativa de fazer com que as forças armadas militares se submetam a desejos golpistas. E não foi à toa que isso aconteceu essa semana. Por isso, a importância simbólica deste ato das lideranças de minoria e oposição neste 31 de março, mas como professor de história eu lembro que o golpe foi no dia 1º de abril e não no dia 31 de março. Mas, claro que todos os golpistas, quando comemoram no dia 31. E não deveriam, porque cometem um crime histórico. O fechamento do Congresso, a tortura, a morte, desaparecimento de pessoas, 21 anos de uma ditadura civil-militar das mais violentas que a América Latina assistiu. Nesta data, a gente está apresentando um pedido de impedimento ao presidente, porque ele não pode, em tempos de democracia, ser tratado como algo natural e normal. E são sucessivas tentativas de golpe, através do armamento irresponsável da sociedade, através do projeto de terrorismo, que, na verdade, só quer cercear, né, os movimentos sociais e acabar com qualquer forma de oposição. A tentativa ontem, aplicada por um dos deputados da base bolsonarista, da mobilização nacional, se aproveitando da pandemia para tentar fazer o presidente ter poderes militares mais do que tem. Então, são sucessivas tentativas e climas de golpe, porque Bolsonaro não consegue governar na democracia, porque ele não é um ser da democracia. Então, o impedimento é uma necessidade, uma postura necessária do Congresso e, simbolicamente, nesta data de hoje. Eu acho que os crimes já foram aqui listados pelo Jean Paul. Nós não podemos ter um presidente que se serve das Forças Armadas para abuso de poder, nós não podemos ter a incitação de militares à desobediência civil, nós não podemos ter a promoção de animosidade entre as classes armadas contra a sociedade civil. Tudo crime previsto na Constituição, tudo isso cometido por Bolsonaro. Então, esse pedido de impeachment se soma a outros, mas esse, sem dúvida alguma, neste momento, é muito agudo e precisa ser tratado no Congresso Nacional. Obrigado a todos. Muito obrigado ao líder Marcelo Freixo. Eu passo a palavra agora para encerrar essa fase da entrevista coletiva ao líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado Arlindo Chinaglia. Em seguida, iniciamos com as perguntas dos repórteres. Só para informar, o primeiro a fazer a sua pergunta é Álvaro Couto, da TV Band. Líder Arlindo Chinaglia, a palavra está com o senhor. Pois não. Bom dia a todos e todas os presentes e aqueles que nos assistem. Cumprimentar especialmente os nossos companheiros líderes, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, Jean Paul, senador Randolfo Rodrigues. Primeiro que possivelmente haja, antes desse pedido de impeachment, cerca de 70 protocolados na Câmara. O que caracteriza, na minha opinião, este pedido e está em consonância com todos os companheiros que me antecederam. É claro que o impeachment tem um crime de responsabilidade. Agora, este crime especificamente diferencia esse pedido de todos os anteriores, que é o presidente da República tentando, pressionando as Forças Armadas para servirem aos seus delírios autoritários e golpistas. Isto remete também para a pressão, para a tentativa de desqualificar, de tirar a autoridade também dos governadores, visto que os recados diretos, indiretos, estímulos aos policiais militares é algo que a sociedade brasileira precisa prestar muita atenção, a começar de nós próprios. Portanto,
creio que este pedido de impeachment ele traz um tipo de alerta. De um lado, porque aqueles que votaram no Bolsonaro, mas que mantêm, digamos, um nível de civilidade a partir da defesa da Constituição, a partir da defesa da democracia, creio que também tem um papel de educar, digamos, de forma acessória, aqueles que prestam atenção e defendem a democracia. Finalmente, para não ser tão repetitivo, também quero registrar a atitude do general Fernando e chamar a atenção daquilo que todos já percebemos, a sua nota, e ele não poderia ter sido mais explícito. Portanto, nós estamos registrando e valorizando a atitude do general Fernando, ex-ministro da Defesa, do general Pujol, Edson Pujol, comandante do Exército, o comandante Ilques Barbosa Júnior, o brigadeiro, que também tomou a decisão de se afastar do governo em defesa desses valores democráticos. E, finalmente, o comandante Antônio Carlos Bermudes, eu confundi aqui, me perdoem, o brigadeiro Ilques da Aeronáutica, não, da Marinha, e o brigadeiro Bermudes da Aeronáutica. Esse registro, na nossa opinião, é para estarmos em sintonia com todos os estamentos sociais que estejam defendendo e estão defendendo aquilo que é um legado da sociedade brasileira naquilo que ela tem de melhor. Há uma coincidência. Há 57 anos houve um golpe militar no Brasil. O novo ministro da Defesa se apoia numa decisão judicial para comemorar a data, ainda que ele faça a salva de dizer que faz parte da história dentro de um determinado contexto, mas ele orienta a lembrança comemorativa. Então, eu creio que nós nos dirigimos ao presidente da Câmara, num primeiro momento, até porque nós já aprendemos com o próprio deputado Bolsonaro que uma tolerância exagerada com aqueles que atacam dioturnamente a democracia nunca foi uma atitude correta. Às vezes, nem se acredita que aquilo possa dar certo. E o Bolsonaro se elegeu presidente da República, eu diria, com a surpresa e desencanto de milhões. E o resultado está aí. O fato dele ter sido eleito não lhe dá direito de descumprir a Constituição. Até ele é preciso ser forçado a compreender. E, claro, o Brasil de hoje tem tragédias múltiplas. A morte de mais de 318 mil pessoas, um presidente da República que milita contra o isolamento social, que se recusou a entrar em programas como da COVAX e aproveitar da oportunidade de comprar 3, 4, 5 vezes mais vacina do que ele acabou comprando, e, ao mesmo tempo, a falta de um auxílio emergencial digno, minimamente digno, nos aponta uma situação de morte ou de fome. Portanto, eu creio que nos sirva de estímulo a resistir em todos os níveis à política do Bolsonaro e os seus rompantes autoritários. Obrigado. Muito obrigado ao líder Arlindo Chinaglia. Encerrada essa etapa da entrevista coletiva, a gente vai iniciar agora as perguntas dos jornalistas. Eu peço para que cada um
dos que for fazer a pergunta, seja específico, se quer dirigir a pergunta a apenas um dos parlamentares, ou se a todos, para que a gente possa fazer isso de forma tranquila. O primeiro a falar é Álvaro Couto, da TV Band. Por favor, Álvaro. Luiz, o Álvaro falou que está com problema de áudio. Ele mandou a pergunta por escrito. Se puder ler. Pelo que eu estou vendo aqui, ele faz uma pergunta a todos. Eu vou ler aqui a pergunta do Álvaro Couto. A pergunta dele é a seguinte, a todos os líderes. No atual cenário, como vocês avaliam a possibilidade do pedido de impeachment ser algo além de mais um ato simbólico? Eu sugiro que a gente mantenha a mesma ordem de pronunciamento. Então, o senador Randolph, o senador Jean Paul, vamos seguir essa... Perfeitamente. Eu queria, Álvaro, este, como eu já disse na preliminar, deve ser o 61º pedido de impeachment protocolizado na Câmara dos Deputados. Não tenho dúvida que os 60 anteriores tiveram os fundamentos necessários para afastar o senhor presidente da República. O senhor presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, mesmo que ele não venha a ser impedido, e eu não quero acreditar nisso, acho que a tolerância do povo brasileiro já passou de todos os limites, e os representantes, os senhoras e senhores deputados e deputadas, as senhoras e senhores senadores e senadoras são representantes do povo brasileiro, mas mesmo que ele não viesse a ser impedido, ele já passaria para a história como o governante que mais desrespeitou a Constituição, que mais tragédia trouxe ao povo brasileiro, concretamente. No caso aqui em específico, está explícito na própria lei do impeachment, na lei 1079. Recomendo a leitura do artigo 7º, incisos 6 e 7 da lei do impeachment, que diz claramente que constitui crime de responsabilidade lançar as classes armadas em conflitos, subverter a hierarquia e a disciplina militar. Isto foi feito claramente quando os senhores comandantes militares e o senhor ministro Azevedo não aceitou qualquer uma das intenções golpistas ou de subversão da ordem por parte do presidente da República. Este ato é também um desagravo às Forças Armadas. É um desagravo à lealdade que as Forças Armadas, em especial esses comandantes militares que ontem pediram demissão, junto também com o general Azevedo, tiveram à Constituição, tiveram ao povo brasileiro e compreenderam o que são instituições de Estado. Então, de todos os pedidos de impeachment, este não é somente mais um que está claramente preceituando os crimes apresentados. É também um que deve funcionar com uma declaração deste parlamento de apoio à lealdade que os senhores militares têm tido à Constituição e às instituições democráticas. Olha, complementando e indo à frente, eu queria usar até um símbolo que está muito comum agora, essa questão dos tratamentos preventivos e precoces com placebos. Aqui nós não estamos colocando placebo nenhum, mas com certeza é um tratamento profilático, porque vai estar engatilhado, para usar outra expressão que o presidente entende bem, vai estar engatilhado um instrumento para tirá-lo do governo, do timão do país, nesse momento de pandemia grave, onde ele está, nesse momento que nós estamos falando aqui, dando outra coletiva em paralelo contra as medidas dos governadores, os lockdowns, os toques de recolher e as medidas que, como eu mencionei aqui, são necessárias, e quem mais sabe o que tem que fazer localmente é quem está mais próximo, é o prefeito, é o governador, e eles têm condições de decidir isso, e a própria decisão do Supremo confirma isso também. Então, o presidente não apenas incita, coage as Forças Armadas a atos que elas não
podem cometer pela Constituição e sabem disso, e por isso reagiram saindo em conjunto dos seus comandos, como protesto a isso, como também ele agora incita, né, e reage contra medidas que cabem aos governadores e aos prefeitos tomar. Claro que se pode contestar um caso ou outro isolado aqui e ali, né? Pode-se até argumentar contra uma ou outra política. Eu, por exemplo, tenho me manifestado sempre contrário a essa questão de distribuir medicamentos que estão comprovadamente ineficientes e que fazem as pessoas se sentir seguras para ir para a rua. Mas nós não podemos nos afastar da única realidade que estamos vivendo agora em relação a essa questão da economia, já que o presidente coloca isso na sua entrevista em paralelo à nossa aqui, que as pessoas estão morrendo de fome. Ora, estão morrendo de fome, presidente, porque dentro desse seu conjunto da obra que nós estamos contestando aqui está a lerdeza, a incompetência de propor auxílio emergencial, que é de caráter indenizatório, não é um programa social, é uma indenização para que as pessoas possam diminuir as suas atividades econômicas e, se possível, fiquem em casa parados, simplesmente. Para isso, o Estado brasileiro se dispõe a pagar às pessoas um auxílio condizente com as suas necessidades mínimas familiares. O auxílio emergencial é um auxílio indenizatório, não é um programa social. Os programas sociais devem continuar como estão, como sempre foram. E este auxílio indenizatório emergencial foi proposto, foi preciso 2 meses para ser proposto pelo Congresso. O governo poderia ter feito isso por medida provisória desde o primeiro dia do ano passado. Nos primeiros dias da pandemia, se preocupou em liberar dinheiro para banco. Trilhões para banco. Mas para a população, não. Aí agora, invertendo, como o Caetano, o avesso do avesso do avesso, culpa, diz que as pessoas estão com fome, anuncia um número falso, distorcido de empregabilidade. Isso é o circo, isso aqui. Então, o ministro da Economia comemora número recorde de empregos, baseado na distorção do cadastro, lá do registro. O presidente vai em seguida e diz que as pessoas estão morrendo de fome e tem que abrir tudo e deixar todo mundo trabalhar normalmente. Enquanto ele mesmo está com a mão em cima do papel que é o auxílio emergencial, aprovado pelas 2 casas em tempo recorde, de novo, pela segunda vez. E ele está esperando para sancionar. O que está esperando o presidente para sancionar o auxílio emergencial? E dizendo que as pessoas estão com fome? E deixando passar 3 meses sem receber nada? Depois de ter demorado para aprovar o primeiro? Então, minha gente, o conjunto da obra, se existe um conjunto da obra mais trágico, é esse de Bolsonaro. E é por isso que esse gatilho tem condição de dar certo, sim. É um pedido diferente dos demais. Pelo conjunto, pela legitimidade, pelo momento, pelo contexto e, principalmente, pela importância de se ter agora o gatilho, o tratamento, esse sim eficaz, preventivo, para que ele não avance, não cruze o Rubicão. E se cruzar, e quem quiser cruzar com ele, que saiba que há elementos aqui de combate imediato que já estão engatilhados e mirando a essas pessoas. Esse é o objetivo desse pedido. Líder Alessandro Molon. Eu destacaria 3 pontos. O primeiro, evidentemente que, como disseram os senadores que me antecederam, os pedidos de impeachment, todos que antecederam a esse, já têm fatos gravíssimos que já deveriam ter levado ao afastamento do presidente, né? A conduta dele, por exemplo, em relação à pandemia, já é mais do que suficientemente grave para que ele tivesse sido afastado no ano passado, né? As ameaças dele contra o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também, tudo isso ano passado. Então, primeiro, já havia, sim, motivos para que ele tivesse sido afastado com base nos pedidos anteriores. Bom, e se não foi afastado com base nos pedidos anteriores, por que fazer mais um? Primeiro, porque são fatos novos, e segundo, porque há um efeito cumulativo, né? Em algum momento, esse copo d'água do Congresso vai transbordar. O presidente não para de gotejar, de pingar gotas nesse copo. Vai chegar um momento em que alguma dessas gotas vai ser a gota que vai fazer o copo transbordar.
Em terceiro lugar, há uma dimensão aqui que é de preparar-se para usar as Forças Armadas contra os outros poderes. Portanto, o Congresso também está na mira. E esse é um diferencial desse pedido de impeachment. Ele mostra que o presidente quer usar as Forças Armadas para pressionar os outros poderes, portanto, o Judiciário e o Poder Legislativo. Não nos enganemos. O desejo dele é atentar contra a liberdade do Congresso também. E o quarto e último ponto que eu acrescentaria tem a ver com essa última reflexão do senador Jean Paul. Esse pedido vai ser apresentado, e ainda que ele não seja despachado hoje, esses fatos, à medida que forem ficando mais claros para o resto do Congresso, pode ser que daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, o presidente da Câmara, por exemplo, perceba que nisso que nós estamos apontando hoje estava a raiz de problemas que acontecerão mais à frente. Então, é também um pedido que vai ser apresentado e que não perde a sua validade em 3 dias ou em uma semana se ele não for acatado imediatamente. Ele ficará sob análise do presidente da Câmara, que pode, a qualquer momento, julgar que deve dar andamento a ele. Então, por todas essas razões, faz sentido apresentar esse pedido e nós temos a esperança, sim, de que ele seja acolhido e que seja causa para o afastamento do presidente. Não bastassem todas as causas anteriores que já eram suficientemente graves, que já deveriam ter levado ao afastamento dele, como todos nós que estamos aqui defendemos há mais de um ano. Líder Chinaglia. Acho que sou eu, né? Perdão, exatamente. Líder Marcelo Freixo, peço desculpas. Sem problema nenhum. Eu quero ser muito breve, eu estou muito contemplado aqui, e dizer que, ao Álvaro, que não é um ato simbólico, é um ato necessário. É um crime, né? Aliás, alguns crimes cometidos pelo presidente da República. Cabe ao Congresso reagir a esse crime. Nós não podemos ser espectadores da barbárie. A gente tem que agir. E é o que a gente está agindo. Tem outros pedidos de impeachment por outros fatos. E aí tem um elemento importante. O Bolsonaro hoje tem uma maioria, né, no Congresso Nacional, feito através do toma lá da cá com o Centrão. Né? A todo mês é um ministério novo e cargos novos. A tradicional política que conhecemos. Mas é um domínio frágil. E nós sabemos que a conjuntura se altera. E por isso a gente tem que fazer, no momento certo, o nosso dever, que é denunciar e protocolar este pedido de impedimento. A realidade está se impondo cada vez mais. Cada vez mais, os conflitos e as contradições são insuportáveis no governo Bolsonaro. Esta correlação de forças pode e deve mudar. E a gente tem que cumprir o nosso papel. E dizer que tem um elemento também importante. É um dos pedidos que toca num ponto muito sutil e necessário, que é o tema da segurança pública. Bolsonaro comete inúmeros crimes dentro da segurança pública. E o Congresso Nacional está reagindo a isso. Bolsonaro se alimenta do medo e promove ódio. É assim a política dos fanáticos, que hoje ocupam a presidência da República. E nós estamos impondo a lei, na casa das leis, que é sempre a primeira vítima de qualquer regime autoritário. Por isso, não é um ato simbólico, é um ato necessário dentro da lei e que está no diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade, esperando o momento certo para que isso venha a mudar esse jogo. Para a gente, já passou do tempo. O número de mortes, a tragédia social e econômica é inúmero. Agora, o Jean Paul coloca um ponto muito, muito sério. Nesse momento de hoje, no lugar de estar falando das mortes, ele está fazendo campanha contra governadores e prefeitos. Age como um incapaz. E a gente tem que impor a lei a cada crime cometido. É isso. Obrigado, líder Marcelo Freixo. O próximo agora é o líder Chinaglia. A partir das próximas perguntas, já são quase meio-dia, eu sei que muita gente está trabalhando no fechamento dos seus jornais e de matérias, a gente vai tentar dar um pouco mais de agilidade nas perguntas e respostas, tá? Líder Chinaglia. Pois não. Olha, qualquer pedido, na medida que é fundamentado como este, é para valer. Quem transforma por decisão própria em um ato simbólico ou num ato até mesmo ineficaz
é exatamente o presidente da Câmara quando não responde nenhum dos pedidos. Então, se tem alguma falha nesse processo, pode ser até do regimento da Câmara, porque o presidente da Câmara tem muito poder. E nós já tivemos aí o impeachment da ex-presidente Dilma, que foi uma peça essencialmente política, onde, na minha opinião, nunca ficou caracterizado um crime de responsabilidade. Contrariamente, o Bolsonaro, como já foi aqui também comentado, ele comete uma sequência, né, de atentados à Constituição e comete crimes de responsabilidade. Aliás, ele está na iminência de cometer outro se promulgar o orçamento que foi aprovado de forma completamente, na minha opinião, ilegal, sobre quando se pega despesas discricionárias e que não coloca ali os valores obrigatórios. Então, eu acho que esse é mais um pedido para valer. E quero finalizar dizendo o seguinte: como qualquer impeachment, depende de mobilização popular. Então, nós temos consciência disso, mas nós estamos, eu fiz referência, nós estamos também procurando mostrar para a sociedade que vai ter que fazer uma escolha. Se continua apoiando um presidente que não cuida da pandemia, que não cuida do emprego, que não cuida do auxílio emergencial, pior do que não cuida, ele atua contra, ou se vão, digamos, se apoiar e se juntar em todos aqueles que querem mudar o rumo desse governo, se necessário, já há elementos para mudar e tirar o próprio presidente da República. Muito obrigado, líderes. Aos jornalistas, eu vou fazer aqui... Aloysio, senador, por favor. Não, só uma sugestão, caso você acate os colegas também aqui, nós poderíamos fazer as próximas perguntas em bloco, e aí eu acho que otimizaria e aproveitaríamos também o tempo dos colegas jornalistas. Perfeito, parece uma boa sugestão. Eu vou pedir, então, aos jornalistas que façam suas perguntas e depois a gente faz uma outra rodada em que os senadores e deputados tentam responder a todas essas questões. Ok para todos? Então, primeiro a fazer a sua pergunta é o Paulo Emílio, do Brasil 247. Antes de mais nada, quero saudar a todos, mandar um abraço aos parlamentares, deputados, senadores e aos colegas aqui presentes aqui na transmissão. Pessoal, aí eu acredito que seriam os líderes a falar, até por conta do tempo aí que vocês colocaram, mas o que nós observamos é que dentro dessas movimentações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, além dos ataques, né, feitos, que vocês citaram pelo menos 7 pontos no período de impeachment, mas vocês também têm observado, como também pontuaram aí, essa movimentação que ele vem fazendo junto aos partidos do Centrão. Isso ficou muito claro, acho que a partir do momento da pressão que foi exercida pelo próprio presidente da Câmara, né? E quando, pouco depois, o Centrão foi aquinhoado com alguns ministérios. Aí eu pergunto o seguinte: essa movimentação feita por ele, essa maioria que ele possui, né, juntando com a pergunta que foi feita anteriormente pelo colega jornalista, né, em que difere isso aí? Mas qual, na avaliação dos senhores, né, considerando que ele tem a maioria na casa, inclusive comissões importantes, de peso, né, e vem cooptando todo mundo, como os senhores avaliam as chances reais desse pedido, né, de impeachment prosperar, avançar, e também se os senhores têm intenção de levar isso para outras esferas, como, por exemplo, denúncias internacionais ou coisas dessa natureza? Ok, muito obrigado, Paulo Emílio. O próximo a questionar é Alisson Matos, da Carta Capital. Perfeito. Minha pergunta é breve. Eu queria saber dos líderes qual a leitura política deles da possibilidade do golpe. Se o Bolsonaro tem condição nacional, sem apoio de imprensa, perdendo apoio popular, sem boa parte do apoio do mercado que o apoiou, se vocês enxergam, e assim, me parece também, com apoio muito restrito dentro da alta cúpula das Forças Armadas. Qual a viabilidade, qual a leitura política que vocês fazem
da viabilidade de um golpe dado no presidente, que me parece enfraquecido. Ok, mais duas perguntas. O próximo é Carlos Tautz, do Instituto Araiara, e, na sequência, Luiz Felipe Fernandes, da Band News. Oi, boa tarde. Posso fazer a pergunta? Por favor. Boa tarde. Uma pergunta para todos os parlamentares, especificamente em relação às polícias estaduais. Há alguma coisa a mais que os senhores pretendem fazer, que os partidos pretendem fazer? Algum tipo de medida junto ao STF ou alguma coisa do tipo? É isso, obrigado. Bom dia a Luiz todos. Felipe. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, pode prosseguir. Pronto. Eu queria perguntar a todos, na verdade, se já tem uma perspectiva para levar ao Congresso os comandantes das Forças Armadas, né? Tanto Pujol, quanto Barbosa, quanto Moretti, para que eles possam dar algum tipo de esclarecimento sobre alguma pressão que podem ter sofrido e que pode até eventualmente contribuir para, se não nesse, mas em outros processos aí futuros contra o presidente Jair Bolsonaro. Ok, por enquanto não há mais nenhum jornalista inscrito. A gente ainda vai manter por alguns minutos aberta essa possibilidade de inscrição para questionar os parlamentares. Vamos iniciar agora com o senador Randolfo Rodrigues a resposta dessa rodada. Obrigado. Iniciando, então, pela pergunta do Paulo Emílio, independente das posições dos senhoras deputadas, dos senhores deputados, são de centro, de direita, são de centrão, são de esquerda, seja o que for, eu creio que deve ser analisado por eles as circunstâncias colocadas. As circunstâncias colocadas apresentam crimes de responsabilidade na veia cometido pelo senhor presidente da República. O julgamento que nós queremos do presidente da Câmara, que é quem, em primeira análise, tem o juízo da admissibilidade em relação ao impeachment, é este. Sobre a possibilidade, sobre a eventual possibilidade de golpe de Estado não é tão fácil quanto montar milícia, como tema este que o presidente da República tem especialidade. Golpe de Estado é um ato mais complexo, que para se concretizar, embora seja a vontade do presidente da República, mas embora para se concretizar, precisa de apoio popular, o que o presidente da República não tem. Precisa de apoio pelo menos de setores do parlamento, e com exceção de alguns aloprados bolsonaristas, a ampla maioria do parlamento não apoia. Precisa de apoio da elite do país, e eu acho que até a elite do país, aliás, a elite do país já compreendeu, a elite econômica em especial, o equívoco que foi apoiar nas eleições de 2018 Jair Bolsonaro. Precisaria ainda de apoio das classes armadas, dos comandos militares, o que, com esse último ato, me parece que ficou mais do que claro que não tem. Então, com todo o respeito aos cachorros, mas parto da seguinte máxima: cachorro sardento acuado não morde, no máximo o que faz é latir. Então, acreditamos, mais uma vez, na lealdade dos comandos militares. Obviamente, e aí já respondendo ao Carlos, que subsidiariamente o presidente e seus grupos de apoiadores tentam incitar as polícias estaduais. Isto é mais uma razão que está exposta nesse pedido de impeachment que aqui nós protocolamos. A tentativa de fazer motins, a tentativa de transformar as honradas polícias militares de todo o país em um grande pacto miliciano. Não prosperará. Temos consciência que não prosperarão. Aliás, é paradoxal eles tentarem incitar as camadas militares das polícias estaduais e nunca terem feito nada pela segurança pública e pelas camadas militares. Aliás,
Quem já apresentou programas e projetos no Congresso Nacional de valorização das polícias militares está aqui nessa coletiva com as senhoras e senhores. O deputado Marcelo Freixo, na Câmara dos Deputados, o nosso mandato no Senado, o senador Jean Prats, o deputado Arlindo, o deputado Molon. Somos nós que temos apresentado iniciativas de valorização das polícias militares, de valorização da carreira, de remuneração salarial digna. Então, não acredito que a maioria, inclusive, das tropas militares aquecerão a esse tipo de chamado. Então, não existe intentona golpista, não existem condições e elementos colocados. E, a este momento, me parece que pretende ser uma ação dissuasória, para tirar o foco, de fato, do que interessa. Como eu já disse, que o que interessa é comida no prato e vacina no braço. Por fim, a pergunta do Luiz Fernandes. Ainda ontem, Luiz, o senador Alessandro, de Cidadania, e outros colegas senadores protocolizaram no Senado um pedido de chamamento do novo ministro da Defesa e dos comandantes militares. Esse pedido tem o meu apoio no Senado e tem o apoio também do senador Jean Paul Prats e de outros líderes da oposição. E eu creio que a mesma iniciativa deve estar em curso também na Câmara dos Deputados. Embora as lideranças do governo, notadamente o líder do governo, o Senado, se oponha a esse tipo de convocação, é necessária a presença do seu ministro da Defesa, só para que, já que não é possível ele jurar lealdade à Constituição ao presidente da República, porque o presidente da República, como já foi dito pelo colega Marcelo Freixo, é um serial killer em relação à Constituição, ele tem que, pelo menos, comparecer ao Congresso Nacional para lá jurar lealdade à única coisa que um comandante militar deve ter lealdade, que é a Constituição do Brasil. Obrigado, Muito líder bem. Randolph. Luiz, posso dar seguimento aqui rapidamente em relação à pergunta do Paulo Emílio? Evidentemente que, no curto prazo, a gente não espera que ocorra muita coisa, mas a deterioração e as defecções de um governo, mesmo com o apoio de grande parte do Congresso, ela é inexorável em função dos desgastes. Os assuntos vão esquentar. Já estão quentíssimos, mas vão esquentar ainda mais. E o desgaste da administração Bolsonaro vai provocar defecções, e esse processo aqui, como eu disse, é engatilhado. Ele previne que se avance mais, que se atravesse o Rubicão, como eu mencionei aqui, e, mais ainda, ele já coíbe e já combate atitudes pregressas recentes e até mais imediatas, como aquela que eu mencionei do soldado e um cabo para fechar o Supremo. Então, isso tudo faz parte de um conjunto que cerca o presidente da República e recebe ordens diretas dele, influência direta dele. Esse nexo causal está mais do que comprovado, que é não só dentro da família, como do núcleo duro, né, que cerca o governo. Em relação a Alisson, sobre a viabilidade de um golpe hoje, a viabilidade como nós dissemos todos aqui, estamos de acordo, próxima de zero. Nós confiamos nas Forças Armadas, na inteligência que ela tem, no respeito à Constituição, que ela executa todos os dias. Mas a conduta do presidente é que está em jogo aqui. Não é sequer a possibilidade maior ou menor de golpe. É a conduta do presidente que incita, que provoca um ambiente desfavorável, completamente incongruente com a situação de pandemia, com a situação de emergência sanitária como a gente está vivendo. Não tem nada a ver discutir esse troço agora. Não tem nada a ver com o estado de sítio. Não é? Carlos, em relação aos PMs estaduais, acho que a saída em relação a isso tem sido bem sucedida, é agir pela dissuasão, pela confiança. Nós sabemos que as forças estaduais têm lealdade aos seus governadores. Eles foram eleitos da mesma forma que o presidente. Não há diferença. Os governadores que estão hoje encarregados de governar os estados foram eleitos na mesma eleição e comandam essas polícias. Claro que há casos isolados de politização, e aí eu quero até
incitar a criatividade dos nossos parlamentares também aqui, isso deriva um pouco, Randolph, Freixo, Molon, Chinalha, nosso presidente e líder, de casos de candidatos, PMs e outros, que voltam para a ativa, saem da ativa e voltam para a ativa. Não é como no judiciário, que o cara tem, como o Moro, tem que sair da carreira e virar político. Ele vai para a política, volta e traz a política para dentro da corporação. E isso é uma coisa que talvez a gente pudesse pensar, algum tipo de quarentena, algum tipo de... para evitar esse link direto. Pode ver, quem está incitando polícia militar por aí, no Ceará, na Bahia, são esses candidatos. Não tem nada contra PM se candidatar, mas tem que separar as coisas, da mesma forma que as Forças Armadas fazem também, né? Então, esses casos isolados certamente serão coibidos, e há uma relação de confiança que leva, inclusive, a nós parlamentares e aos governadores ontem ter anunciado a colocação no grupo de prioridades dos profissionais de segurança, não apenas públicos, como privados também. Então, não há motivo para sublevação, para revolta, para nada disso. Para a vacinação estarão os grupos prioritários, bem como os profissionais da saúde, faltam ainda os da assistência social, mas todos estão na linha de frente, de fato, do combate à pandemia, porque participam, inclusive, dessas medidas de contenção de circulação, e é necessário que isso aconteça. Volta e meia é necessária a ação policial, sim. É compreensível que isso aconteça, porque tem gente irresponsável, sim. Tem gente que não está nem aí para a pandemia, tem gente que acha que só porque pegou Covid e escapou, está livre para sair fazendo atividades normais, festas, promovendo, ganhando dinheiro, inclusive, com essa pandemia, ganhando dinheiro com a saudade que as pessoas têm de se juntar, de se confraternizar, etc. Então, isso tem que ser coibido, sim, né? E, por fim, a questão do processo. Sim, ele, com certeza, o processo em si, do impeachment, indo adiante, ele incluirá claramente os depoimentos dos chefes das Forças Armadas e do ministro que foi demitido, que saiu em função de alegadas pressões do presidente da República para exercer política, para fazer apoio político às suas ideias, ideologias e posturas. E, confirmando o que o senador Randolph disse, também depoimentos imediatos no Senado e na Câmara serão muito bem-vindos, para que os novos ocupantes expressem quais são as suas intenções. Se o outro saiu porque estava recebendo pressão, você vai sucumbir à pressão ou não? Essa é uma mudança, de fato, administrativa ou realmente ocorre um processo de desgaste e até de divisão dentro das Forças Armadas hoje em apoio ao capitão versus a Constituição? Então, essas são dúvidas que a gente tem o direito de esclarecer, sim, via processo de convite ao Congresso ou mesmo dentro do processo de impeachment que nós estamos encetando hoje. Obrigado. Obrigado, líder Jean Paul. Líder Molon. Bom, pessoal, eu vou procurar ser sucinto aqui para não repetir o que o senador Randolph e o senador Jean Paul já falaram tão bem. Eu também comungo da visão de que não há clima, não há ambiente, não há condições, circunstâncias concretas que permitam um golpe hoje. Evidentemente que isso não diminui o desejo do presidente da República de fazê-lo. Ele já deixou clara essa intenção muitas e muitas vezes, né? Um dos seus filhos disse: golpe militar, o golpe não é quando, não é uma questão de quando, de ser, é uma questão de quando, né? Portanto, não há dúvida de que esse é o projeto, né, deles. Mas não há condições para isso hoje no Brasil. Não há apoio na sociedade, não há apoio na opinião pública, não há apoio na imprensa, não há apoio nas instituições, não há apoio no Congresso, não há apoio no Judiciário e não há apoio nem nas Forças Armadas, onde ele tenta fingir que existe apoio para isso, né? A própria resistência dos comandantes e do ministro Azevedo são a maior prova disso. Portanto, eu parto desse princípio, dessa avaliação de que não há condições para que haja um golpe hoje. Isso não deve diminuir a nossa atenção e vigilância, porque nós sabemos que o presidente da República deseja fazê-lo. Portanto, é preciso vigiar e denunciar, como nós estamos fazendo hoje. Eu paro por aqui e passo a palavra para os colegas para não cansar demais todos vocês. Posso?
Bom, eu também, de forma objetiva aqui, meu pai dizia algo que muitos pais disseram para vocês também: desejo passa, meu filho. Né? Então, sobre o golpe, eu quero dizer que acho mais fácil Bolsonaro terminar preso do que como ditador. Vejo mais condições dele pagar pelos crimes que cometeu e terminar preso do que com poder autoritário. Essa é a leitura que faço da realidade. Né? Porque alguns desejos passam e outros têm consequências. Né? No caso do dele, esse desejo pode ter a consequência do cerceamento da sua liberdade, até porque é um desejo criminoso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma construção, viu, Jean Paul, que é uma construção permanente de clima de golpe. Essa é a forma de governar de Bolsonaro. Isso não é por acaso. Isso, por exemplo, tenta inviabilizar governadores. Vocês já viram um projeto de lei que está tramitando, que é antigo, é verdade, mas que eles agora estão acelerando, mudando alguns critérios, que é sobre a reestruturação das polícias, tira dos governadores qualquer controle sobre a polícia. É gravíssimo esse projeto. Esse projeto, somado ao terrorismo, somado ao desmonte do Estatuto do Desarmamento, então são várias iniciativas, agora esse último projeto da mobilização nacional, são vários os projetos e iniciativas, todos que têm esse ar golpista, esse ar antidemocrático, esse ar ditatorial, porque esta é a forma de governar. Quando o Bolsonaro dá uma entrevista e diz: se eu perder, aqui vai ser pior do que aconteceu no Congresso americano, ele disse isso abertamente, ele mais uma vez contribui para a ideia de que a democracia é frágil e vai fragilizando as instituições, governadores. A sua base promoveu ataques ao STF, promoveu ataques ao Congresso. Então, é um governo comprometido com o golpe, não com a democracia. Né? Foi montado sobre o espírito do golpe. E isso tem que ser enfrentado. O que a gente está fazendo hoje aqui é enfrentar isso. Como a gente precisa fortalecer os governadores no que diz respeito ao debate de segurança pública. Nós precisamos enfrentar o debate da segurança pública, coisa que o campo progressista demorou muito a fazer. Já conversei muito isso com o Molon, com o Randolph, todos sabem disso. Nós fomos tardios em relação ao debate da segurança pública e a extrema-direita brasileira se alimentou do debate de segurança pública para governar sobre o medo e sobre o ódio. Nós temos que ter propostas concretas que eles nunca tiveram. Tem razão o Randolph. Eles nunca propuseram nada que trouxesse melhoria, modernização da polícia. Qual foi a modernização da polícia que a extrema-direita promoveu? Qual foi a valorização? Pelo contrário, acabaram de votar aqui o congelamento do salário dos policiais. Pelo contrário, ficam dividindo a polícia. A polícia civil está completamente desvalorizada e eles fortalecem a militar porque vem um espírito golpista na militar. Então, nós temos muito o que fazer, né, sobre a pergunta do Carlos, no debate das polícias estaduais, inclusive denunciando o STF, coisa que eu fiz em relação à presidenta da CCJ. Se um parlamentar se comporta de forma criminosa, alimentando a polícia e dando à polícia um espírito golpista, tem que ser denunciada na justiça e no Conselho de Ética, coisa que vários parlamentares fizeram. Então, a gente tem que reagir à altura do crime que eles cometem. Né? E eu acho, Emílio, para não deixar de te responder, essa semana eu escutei uma frase de um deputado do Centrão, que, por delicadeza aqui não vou citá-lo, mas que eu achei muito, muito curiosa. Eu comentei com o Molon isso. Ele me disse o seguinte: nós somos governo, o que muda é o governo. Né? Essa frase, de uma sinceridade rara, né, indica muita coisa nos tempos de hoje. Né? Ouvi essa semana. Né? Nós somos governo, o que muda é o governo. Né? Esse governo pode mudar, né? Assim como a ideia de governo que tem esse setor que nós chamamos de centrão. Essa correlação de forças muda. E também o impacto de uma proposta de impedimento como essa. Existem as contradições, Emílio, e a gente tem que alimentar essas contradições, fortalecendo a democracia. Enfim, eu paro por aqui, acho que estou contemplado com as outras respostas. Obrigado a todas e todos. Para encerrar, o líder Chinaglia, por favor, líder. Bem, falar em golpe na América Latina, a gente nunca pode dizer que será impossível. A gente gostaria de acreditar. Mas, para sair da América Latina, vamos para o Capitólio, quando
um delirante presidente Trump estimula, organiza e houve invasão do Capitólio. Com, digamos, nítida colaboração das forças de segurança que deveriam ter impedido. Eu estou dizendo isso, não é? E agora eu vou responder especificamente a pergunta do Alisson. O Bolsonaro, e eu concordo com todos os que me antecederam, ele não tem apoio do empresariado, até porque o empresariado tem obtido tudo o que quer junto a esse governo, até a independência do Banco Central, que, na minha opinião, é um absurdo. Segundo, não tem apoio da mídia, não tem apoio do Congresso. Eu estou falando no genérico, mas para dizer, e também não tem apoio do comando das Forças Armadas. Agora, é bom salientar que, digamos, em cada segmento, em cada estamento, sempre há aqueles que apoiam. Agora, o exemplo dado, é por isso que eu quero reforçar mais uma vez, pelos altos comandantes das forças e também o ministro da Defesa, digamos, foi algo que nos alenta, que prevaleça sempre o setor legalista das Forças Armadas, independente da sua orientação política e ideológica intrapectus, porque eles são, digamos, devedores do cumprimento da Constituição, como todos somos, como qualquer cidadão é. Segundo, com referência às polícias estaduais, creio também, concordo com especificamente o Freixo, nós estamos atrasados em assumir, digamos, eu acho que aí é um processo combinado. Nós temos que denunciar os abusos, nós temos que fiscalizar os abusos, nós temos que acionar o Ministério Público para coibir abusos, o Judiciário, tudo aquilo que for possível, e, ao mesmo tempo, valorizar aqueles amplos setores da polícia que têm a dimensão do seu papel de proteção da sociedade. As polícias militares, em maior grau, mas também as civis, foram perdendo a sua autoridade. Então, as pessoas hoje têm muito mais medo, dependendo da sua condição social, da polícia. Porque nós vemos assim, como aquilo foi filmado, documentado e divulgado pela mídia, um morador de Alphaville ofendendo policiais, e o policial se comporta completamente diferente. Isso foi dito por um comandante da PM em São Paulo, que tem que tratar diferente o cidadão que mora no centro e o cidadão que mora na periferia. Então, eu diria, é necessário uma reeducação do papel das polícias. Agora, não será apenas com opiniões que nós vamos mudar. E daí eu defendo que a gente tenha que pautar discussões profundas. Eu sou, entre outras funções, originário de movimento sindical. Fui presidente de sindicato algumas vezes. Agora, vamos pautar aqui um tema. A greve de quem está armado deve ser tolerada? Na minha opinião, não. Porque greve de quem está armado, de quem tem o poder de Estado para usar a arma, não é greve, é praticamente uma extorsão. E há um vício na Câmara, eu vou dar aqui um relato. Aqueles que fizeram greve e, quando fazem greve, aumenta a mortalidade, então sempre aparece alguém, ex-governador ou alguém vinculado às polícias, que propõe anistia. No governo Temer, inclusive, eu, sendo da oposição, era o único na Credem que falava contra. Único. E não sei se fui o único a votar contra. Então, eu creio que também nós devemos nos reeducar, porque a gente vai, digamos, no cotidiano, se envolvendo muitas vezes com assuntos infinitamente menores e não cuida daquilo que é o interesse nacional nas suas mais variadas formas. Finalmente, o convite para vir os ex-comandantes ou os atuais comandantes é bem-vindo, mas dificilmente, na minha opinião, a gente vai conseguir entrar, digamos, especialmente com os ex-comandantes, naquilo que eles não vão dizer, porque eu creio que os sinais já são mais do que suficientes. Eu vou apresentar um tipo de moção na Comissão de Relações Exteriores e em outras, para que haja um registro
de preferência de várias comissões, em nome da Câmara dos Deputados e também do Congresso Nacional, por derivação, valorizando a ação desses comandantes. Eu acho que, até pela disciplina, eles podem, digamos, legitimamente não entrar em determinados detalhes, mas poderão fazer a defesa daquilo que é o papel das Forças Armadas. Portanto, o convite para esses comandantes, tanto aqueles que saíram como para os atuais, eu trataria desta forma. Quanto ao Centrão, eu vou fazer uma outra frase também, que quando eu, líder do governo ou líder da bancada do PT, não lembro mais, cobrei um líder de um partido, digamos, importante do Centrão. E eu tinha liberdade de falar, mas escuta, eu falei, como é que você explica que o Centrão está sempre do lado do governo? Ele respondeu, não, nós somos coerentes, a gente sempre é governo. Quem muda é o povo, que muda o governo. Então, eu acho que nós temos que entender o Centrão nos seus, digamos, na sua prática, nos seus objetivos, mas também eu não tenho nenhum exemplo, a não ser uma leva de parlamentares recém-chegados, o Centrão clássico, nunca vi defender a ditadura. Muito obrigado ao líder Chinaglia, muito obrigado a todos que participaram dessa coletiva. Eu informo a todos que a gente vai encerrar a partir de agora, para que todos tenham tempo aí para fechar suas matérias. Agradeço a participação dos senadores Randolph e Jean Paul, dos deputados Chinaglia, Freixo e Molon. Muito obrigado a todos. Um arquivo de vídeo e de áudio vai ser enviado a todos os participantes dessa entrevista coletiva. Um abraço. Está encerrado, então. Até logo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Os interessados que quiserem o material, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Tá no chat aí.